O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que um leproso se aproximou e de joelho diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tem o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. Observe um detalhe neste evangelho. Este leproso, logo cedo, ele aprendeu a rezar. Logo cedo. Antes mesmo de Jesus ter ensinado a oração do Pai Nosso, que é submeter a nossa vida, submeter a nossa vontade à vontade dele, esse leproso já tinha aprendido: Senhor, se queres. Olha só a palavrinha aqui que às vezes a gente passa correndo por cima dela, atropela. Quando nós vamos rezar, vamos pedir por uma cura, por um milagre, ou qualquer que seja a súplica, o pedido feito. Se queres, tu tens o poder de me purificar. E a resposta de Jesus foi: então fica limpo. Só faz o que tem que ser feito. Depois vai, apresenta ao sacerdote e começa a viver na sociedade novamente. Aquele leproso ficou totalmente curado. Nós precisamos, mais do que nunca, aprendermos a rezar. E quando é que nós aprendemos a rezar, Padre? Quando nós submetemos o nosso querer, o mesmo, submetemos a nossa necessidade à vontade de Deus. Porque esse leproso estava precisando ser curado. Ele estava com a lepra. Imagine só a lepra nesse tempo. Pouquíssimos medicamentos e assim por diante, até mesmo para amenizar a dor, tudo aquilo que causa, sobretudo a coceira e assim por diante. Ou seja, uma enfermidade que fazia com que aquele homem vivesse de forma terrível. Um incômodo todos os dias. Um incômodo físico, mas também um incômodo psicológico. Que era uma doença que podia ser transmitida para outras pessoas, então tinha que ficar afastada. O isolamento começou lá atrás, não começou agora não. O isolamento já começou bem antes, com os leprosos. Que aquele homem, sem poder viver na sociedade, imagine só como é que ele vivia, como era o coração daquele homem. Mas mesmo diante desta necessidade, não é uma qualquer necessidade, estou até descrevendo alguns detalhes, era uma grande necessidade. Ele chega perto de Jesus e diz: se queres, tu pode purificar-me. Se queres. Amados irmãos, nós também precisamos assim o fazer. Submeter as nossas necessidades, eu repito, as nossas necessidades à vontade de Deus. Esta é a melhor forma
de nós rezarmos. O próprio Pai Nosso, que nós rezamos diariamente, quando ali na oração do Santo Terço, em outro momento, sem ser o texto também, que assim nós possamos rezar. Pai Nosso, que estás no céu. E quando chega no momento final ali da oração, que seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Olha só, a gente reza todo dia. Só que às vezes a gente reza de forma automática. Que na hora que é para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, nem sempre nós queremos. A gente reza de outro jeito. Senhor, faça, 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 faça. E esquece, segundo a tua vontade. A gente tem que começar a acrescentar mais essa palavra, Senhor, que cura meu filho, cura minha filha, meu esposo, minha esposa, se for a tua vontade. Precisamos acrescentar mais essa palavrinha, vontade de Deus. Que a gente está tirando do vocabulário. E quando nós tiramos do vocabulário a palavrinha vontade de Deus, nós nos frustramos e achamos que Deus não está nos ouvindo, e achamos que Deus nos abandonou, não sei o que das quantas, vai lá e vem cá. Não, Deus não abandonou não, nós só estamos errando, só estamos simplesmente rezando de forma errada. O Senhor já ensinou como rezar, submetendo as nossas necessidades à vontade dEle. Só que a gente esquece. Então, o que o padre está fazendo aqui nessa homilia? Simplesmente lembrando a você a oração do Pai Nosso. Simplesmente isso. Portanto, tudo que nós formos fazer, Senhor, é isso mesmo que Tu queres? Senhor, é isso mesmo? Senhor, porque se Tu quiser, é só um estralo de dedo acontece. Uma palavra é suficiente, Senhor. Se queres, Tu podes fazer. E quem submete as suas necessidades à vontade de Deus vive até mais tranquilo. Não fica arrancando os cabelos da cabeça, não. Meu Deus do céu, por que isso, aquilo? Eu rezei e não aconteceu. Eu pedi para curar e não curou. Não, tem uma coisa que nós não sabemos. A gente até faz a pergunta, mas não tem resposta. Tem gente que Deus quer curar, só que tem gente que Deus não quer. Ainda agora há pouco eu lembrava a mãe da Adriana Pereira, Adriana, que é membro da Canção Nova. A mãe dela tem anos, não lembro agora há quantos anos, que está enferma, vegetando na casa dela. Foi montada toda uma estrutura, graças a Deus, ali na casa dela, para poder não precisar ficar no hospital. Já tem anos. Adriana Pereira, membro da comunidade Canção Nova. Como é uma mãe de uma consagrada que deu a vida, por que Deus não cura? Depois pergunte para ele. Que uma coisa que nós sabemos é que tem gente que Ele quer curar e tem gente que Ele não quer curar. Tem doença que é vontade dEle curar. Tem doença que é vontade dEle levar. E aí? Padre, Deus tudo pode mesmo, tudo, inclusive levar a pessoa para o céu. Só que nós temos dificuldade de colocar em prática a oração do Pai Nosso, essa partezinha que seja feita a tua vontade. Mas é preciso colocar, porque a vontade de Deus é a melhor coisa que tem. O que Deus quer para nós é o melhor. E às vezes nós não acreditamos nisso, não. Nós não acreditamos que a vontade de Deus é o melhor, a ponto que a gente fica insistindo às vezes por algumas realidades. Não, a vontade de Deus é sempre o melhor. Eu repito, tem gente que Ele quer curar, tem gente que Ele não quer curar. E nós precisamos, de fato, pedir, Senhor, se é a Tua vontade, cura meu pai, a minha mãe que está enfermo, meu irmão, minha esposa, meu esposo, quem quer que seja. Algumas vezes eu rezei e de fato Deus fez. Eu recordo recentemente, celebrando a missa, aqui na paróquia paróquia São Sebastião do Padre Rivelino, um senhor que ia ser submetido a uma cirurgia no coração, uma cirurgia bem complexa e delicada e perigosa. Estava rezando, rezei por ele e pedi, se fosse vontade de Deus, que aquele homem fosse curado. Na hora que eu fiz a oração,
ele se sentiu já melhor. No outro dia foi fazer os exames e fez todos os exames, repetiu tudo, não tinha mais nada. Não precisou ser submetido à cirurgia. Está 0 bala do coração. Ou seja, Deus faz, naquela ocasião Deus quis fazer, porque é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Teve uma jovem que estava com 8 anos fazendo tratamento para engravidar, tinha casado já há 8 anos e não conseguia. Eu disse: Senhor, se é de tua vontade que essa vossa filha conceba um filho no seu ventre. Eu rezei e depois faço o que é preciso ser feito. Rezei, só que não, 3 meses depois ela engravida. Tá, a filha, o José, o filho aliás, vai fazer 2 anos. Naquela ocasião Deus quis. E eu poderia dizer outros exemplos que Deus quis que acontecesse e acontece. Porque Deus de fato é capaz de fazer todas as coisas. Aqui eu não estou colocando em xeque se Deus pode ou não. Eu só estou dizendo uma coisa: o que é vontade de Deus acontece. A questão é submeter a nossa vida, as nossas necessidades à vontade de Deus. Esse é o segredo. Porque senão nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós queremos dar ordem a Deus em alguns momentos, e às vezes até de forma inconsciente. Dá ordem, faça isso, Senhor, realiza, Senhor. E esquece a palavrinha da tua vontade. É da tua vontade. Que o mais importante não é o milagre. O mais importante não é a cura. Como assim, padre? O mais importante é a vontade de Deus. Isso é importante. Que às vezes a cura não vem, o milagre não vem. Olha só Abraão, 100 anos, Sara 90. Abraão deveria ser um homem, poderia ter sido um homem revoltado. Um homem que deixou sua terra, começou a andar, foi para uma terra distante, sem conhecer, por causa de uma promessa, e nada de ter um filho. Ele poderia ter sido um homem revoltado. Senhor, eu deixei tudo, deixei o meu campo, deixei os meus bens, deixei minha família, atrás dessa promessa que tu me tinha prometido. Cadê meu filho? Cadê o milagre do meu filho? Poderia ter sido vivido revoltado da vida. E não, porque Abraão era um homem de Deus. Ele esperou o momento certo do milagre acontecer. E o milagre aconteceu. Nós temos uma pressa danada de conseguir as coisas. Mas só temos uma pressa danada porque nós não submetemos as nossas necessidades à vontade de Deus. No dia que nós começarmos a fazer isso, a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e dormir tranquilamente, tranquilo. Mas enquanto nós queremos que Deus faça a nossa vontade, a gente vai virar para um lado e para o outro, igual aqueles frangos colocados lá naquela maquinazinha de assar frango, vira para um lado e para o outro, tal, vira e não dorme. Porque quem vive na vontade de Deus vive mais feliz, vive mais tranquilo, que sabe que tudo está nas mãos de Deus, tudo está sob o seu controle. Então, para que viver exageradamente preocupado? Eu recordo a carta que Santo Tomás More escreve para a sua filha, antes de ser morto, antes de ser decapitado. Esses dias nós fizemos memória da sua morte, que ele diz assim, ele termina a carta dizendo: fica, pois, tranquila, minha filha, e não te preocupes com o que possa me acontecer neste mundo. Nada poderá acontecer que Deus não queira, e tudo quanto Ele quer, mesmo que nos pareça mal, é na verdade realmente ótimo. Olha só. E tudo quanto Ele quer, mesmo que nos pareça mal, é na verdade realmente ótimo. A vontade de Deus é ótima para nós.
A vontade é ótima para você e para mim. Mesmo que a vontade de Deus em uma ocasião de doença seja levar para o céu. Tem coisa melhor do que isso? E às vezes, inclusive, passar alguns anos enferma. Tempo de purificação. Tempo de maior comunhão com Deus. Deus sabe todas as coisas, porque Ele se utiliza de tudo. Ele não quer o mal, Ele não deseja o mal, Ele não deseja a doença, Ele não quer, mas Ele se utiliza de. E quantas pessoas, para serem salvas, precisam passar pela enfermidade? Portanto, amados irmãos, no dia de hoje, possamos submeter as nossas necessidades à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é boa, não. A vontade de Deus não é boa. É ótima. É excelente. A vontade de Deus é ótima, é excelente. Portanto, tudo em nossa vida esteja sob o cuidado de nosso Senhor. Tudo em nossa vida esteja submetido à vontade de Deus. Que a vontade dEle é o melhor para cada um de nós.